Pessoal, eu não queria ser o portador de más notícias logo nesse domingão de Páscoa para você, não, mas eu só sou o portador. Quem criou a má notícia para vocês foi o próprio governo. Pois é, a partir de hoje, nesse domingão, o preço dos medicamentos vão subir 4,5% e graças a uma resolução que o governo fez, um reajuste, de 4,5% no preço dos medicamentos. E aí, às vezes, você se pergunta, mas por que o governo interfere e determina o quanto será pago a mais nos medicamentos? Qual o interesse do governo em estar regularizando um setor como esse? A resposta é simples. É só dar uma olhada na matéria do R7 aqui que diz o seguinte: a tributação brasileira sobre os remédios é quase 6 vezes maior do que a média mundial. Pois é. Se você pegar todos os países do mundo e comparar o quanto que eles pagam de remédio, a gente paga 6 vezes mais. Num país tão pobre, tão decadente quanto o Brasil, com tanta desigualdade, pobre eu digo pela população, porque a riqueza fica concentrada em alguns setores, mas a grande população fica nesse verdadeiro jogo dos ratos que os próprios políticos colocam. Então, pagamos 6 vezes mais. Então, sabe aquele medicamento que você paga R$ 200 aí no medicamento? Pois é, ele vai ficar mais caro, mais caro. E desse medicamento, para você ter noção, desses R$ 200 que você paga, cerca de R$ 80 é imposto. E agora, se sobra 4,5, você pode ter certeza que o imposto vai subir um pouquinho. Mas você não precisa ficar chateado, não. Tá? Isso aqui não vai para a classe média que ostenta demais, como diz o Lula, não. Até porque ontem teve muita gente criticando o Lula. Até o Luiz Bassi, da Record, fez críticas ao Lula aí. Só porque o homem, o pai dos pobres, estava usando uma camisetinha polo com botão bordado da Hermes Brasil. Só que custa R$ 4.200, uma bagatela dessa na camiseta do homem. E o pessoal estava reclamando. Quem disse que o Lula não pode usar uma camiseta de R$ 4.200, pessoal? Os impostos dos remédios vão ajudar a pagar isso, vão ajudar a pagar os lençóis egípcios da Janja. E é isso aí a matéria do Luiz Bassi. Lula é criticado por usar camisa da Hermes, que a peça custa mais de R$ 4.000. Vestuário de grife foi usado pelo presidente ao falar de cirurgia no quadril, feita em hospital particular de Brasília. Pagariam isso numa camisa? Pois é, o Lula comemorou que a cirurgia do quadril dele estava muito boa, foi um sucesso, que ele já não está sentindo mais dores e disse viva o SUS. O problema é que o homem foi lá para o Sírio-Libanês, não foi para o SUS. Né? É uma diferença assim, um tanto quanto gritante, porque essa mesma cirurgia que o Lula fez em alguns dias depois que o médico determinou, para você que espera no SUS e que precisa comprar medicamento mais caro hoje, está levando 5 anos, tá? Exatamente 5 anos. Mas a preocupação dele, acho que é acabar com a extrema-direita, deixa resolver o problema da fila do INSS, da fila do SUS, para depois, né? É o Brasil que hoje nós temos pela frente. Fazer o quê? Mas vem cá, outro ponto que vocês sabem que eu sou um crítico ferrenho é a questão da segurança pública. Hoje eu tirei o dia para começar atrapalhando o seu domingo, porque as notícias que vêm aí também não serão das melhores, não. Dá uma olhada nessa situação aqui. Olha só essa matéria do jornal Metrópolis. Um homem anda tranquilamente pela rua. Isso é normal, né? Uma pessoa andar tranquilamente pela rua. É um homem, tá? Homem. Anda tranquilamente pela rua. Depois de ter feito o quê? Depois de ter matado uma mulher de 84 anos. Ele entrou lá dentro e roubou um celular e um ovinho de Páscoa. Tadinho, ele estava com fome, né? Roubou um celular, um ovo de Páscoa. Depois ele contou que vendeu esse celular aí por R$ 50. Olha só o que diz a matéria do Metrópolis. A Polícia Civil do Mato Grosso prendeu um suspeito de assassinar e roubar uma mulher de 84 anos em Cuiabá. O homem foi flagrado por câmeras de segurança pulando o muro da casa e andando tranquilamente pela rua após ter cometido o crime nessa quinta-feira. Você está vendo o sujeito andando aí, tranquilo, como se não tivesse feito nada.
O criminoso teria entrado na casa da mulher para roubar um celular e levou também consigo um ovo de Páscoa. O homem tem 17 passagens pela polícia e, em depoimento, informou aos policiais que vendeu o aparelho da mulher por R$ 50. Aí tem que ter a cabeça tranquila, pode andar tranquilo pela rua mesmo, né? Deixa eu te contar quem é o idiota que não pode andar tranquilo pela rua. O idiota que está do outro lado da câmera e o idiota que está do lado de cá da câmera. Dois idiotas que não podem errar, andar tranquilamente na rua. E aí, antes de começar a crítica, a gente precisa falar um pouco mais sobre esse caso que o jornal Metrópolis não falou. Dá uma olhada aqui, só para você perceber. A senhora de 84 anos é essa senhorinha aqui, com esse sorriso bonito, toda feliz aqui nessa foto, Dona Horaide Bueno Stringni, tá? Aos 84 anos, segundo o capitão Alden traz pra gente, ela teve a casa invadida, foi abusada sexualmente, com 84 anos, morta a facadas lá em Cuiabá. O maníaco, autor do crime, do qual a mídia chama de o homem, né? Não de maníaco, assassino, estuprador, vagabundo, canalha, nada disso. É o homem, tá? O maníaco, autor do crime, foi pego nessa sexta-feira, confessou que estava sob o efeito de drogas, essa mesma droga que tem um certo tribunal que quer liberar, disse ter roubado o celular da vítima, esse crime que é minimizado, né, pelo PT, vendendo o aparelho por R$ 50. Enquanto quem tem a caneta e os que vestem a toga não priorizarem a população, novas Horaides terão lindas histórias de vida encerrada por esse tipo de monstruosidade. Para mim, quem financia o tráfico também financia a violência, e quem abusa tem que sofrer cassação química, ponto final, simples assim, é o que disse o capitão Alden. Quando você vê um ser idiota, um ser nojento, asqueroso, repugnante, falando que tem que humanizar pequenos crimes como furtos e roubos, lembre-se da Dona Horaide, tá? Lembra dessa situação, porque ela não se sentiu insegura nas ruas, não, tá? Ela se sentiu insegura dentro da própria casa. E onde estava o Estado? Estava fazendo políticas públicas para os bandidos, para os criminosos, e esquecendo ela. Então, quando você vê um sujeito falando que esses roubos pequenos têm que ser humanizados, desconfie desse tipo de gente. A vida da Dona Horaide é responsabilidade desse tipo de gente. Então, aprenda um pouco mais a observar o mundo à sua volta e entender que esse conto de fadas que eles contam para você, o político de 4 em 4 anos, não tem que vigorar mais. Você tem que aprender que a vida não é um conto de fadas. E a vida da Dona Horaide, uma vida que criou os filhos, netos, terminou sem ser um final feliz por causa de gente da pior espécie, como essa que passa a mão na cabeça de bandido e deixa o cidadão desarmado. Quer outro exemplo do que se tornou esse nosso Brasil aqui? Vou te dar aqui, ó, matéria do R7, Record. Jogadora de vôlei, Sérvia, é assaltada 2 vezes em 10 dias no Rio de Janeiro e decidiu deixar o Brasil. Nossa, que novidade decidir deixar o Brasil. Alguém culpa ela? Alguém critica ela? Alguém vai falar que ela está fazendo xenofobia contra o Brasil por deixar o Brasil depois de ser assaltada 2 vezes? Graças a Deus ela ainda está viva e não foi abusada, né? O Fluminense tem uma baixa importante no seu time de vôlei. A ponteira sérvia Aleksandra Uzilac decidiu deixar a equipe e retornar para a Europa. Alexandra foi assaltada 2 vezes no intervalo de apenas 10 dias no Rio de Janeiro. O Fluminense não confirma que esse seria o motivo da saída da Sérvia. Lógico que não, ela deve ter se sentido até inserida na sociedade depois de ser assaltada 10 dias, né? Lógico que o Fluminense não vai confirmar que é isso. Lógico que não. Quem se importaria em ser assaltado 2 vezes em 10 dias? Você ia querer viver num lugar desse, com toda certeza, se sentir muito seguro. Ainda mais sabendo que os nossos governantes incentivam esse tipo de prática. Ainda mais sabendo que os nossos governantes não querem resolver o problema. Não é isso? Você ia se sentir muito orgulhoso, né? Quer outro exemplo? Hoje eu tirei para te atentar, tá? Para te mostrar um pouco da realidade do Brasil, como ela é. Olha aqui, matéria do Metrópolis. E tudo matéria de ontem à noite. Tudo de ontem à noite. Homem
morre baleado. Homem, tá? Um homem bonzinho, tá? Um cidadão, gente boa. Homem morreu baleado ao tentar tomar a arma de um PM durante uma abordagem. Não tá fazendo nada de errado. Só tentou tomar a arma do PM para matar o PM e a esposa, né? Um homem morreu ao tentar pegar a arma de um policial militar durante a abordagem em Cuiabá, também em Cuiabá, capital de Mato Grosso, na noite da última sexta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada porque o suspeito estaria ameaçando a esposa e o filho com uma faca. O homem, gente boa, que merece ser humanizado, estava com uma faca para matar a esposa e o filho. O PM chegou, o sujeito entra em luta corporal com o PM para tomar a faca dele. E aí, toma aquilo que ele deveria tomar, bala, né? E o que acontece no final das contas? Acontece que o cara é o homem e a polícia é mauzona. A polícia é a polícia agressiva, é a polícia má, não é? Pois é, esse é o resultado do Brasil de hoje, que infelizmente nós temos vergonha de ter que divulgar aqui. Você acha que esse seria o tipo de notícia que eu queria chegar num domingo de Páscoa para trazer para vocês? Mas foram as notícias de ontem à noite. Como que eu não vou trazer isso para vocês? Então, é difícil você amar um país como o Brasil, um país maravilhoso, e saber que esse país está decadente, que esse país está jogado às traças. E para piorar tudo, é aquele grande sistema do jogo dos ratos, né? Os políticos articulam tudo para ser um grande projeto político de poder. O que eles fazem? Tiram a sua possibilidade de se defender, mesmo sabendo que os sistemas de segurança estão muito mais preocupados com os opositores políticos do que em prender a bandidagem. Só para vocês terem noção, a polícia, né, a Guarda Nacional, vamos dizer assim, a Guarda Nacional gastou 1,7 milhão para prender os presos fugitivos do Mossoró. Aqueles dois do Comando Vermelho que fugiram de uma prisão de segurança máxima, ficaram um mês tentando pegar eles, teve um custo de 1,7 milhão. 1,7 milhão. Pois é. E aí, ontem, mostrou-se a ineficiência, porque não conseguiram pegar os presos e as buscas encerraram. Os dois presos estão livres, leves, soltos. Você pagou 1.7 milhões por essa brincadeira. O governo mostrou que não tem competência para resolver o problema da segurança pública. E o Brasil está mais inseguro porque dois perigosos criminosos estão na rua depois de ter fugido de um presídio de segurança máxima pela primeira vez na história do Brasil. E aí, dá para ficar feliz com a notícia dessa? Não. O Estado não consegue chegar até você. Onde estava o Estado, onde a dona Horaide estava? Talvez, se ela pudesse ter o direito de se defender, usar uma arma ali para se defender, tivesse esse direito, talvez esse bandido teria pensado 2, 3 vezes antes de pular dentro da casa dela. Outro sistema que acontece é eles deixar você economicamente dependente, e é assim que esse sistema socialista faz, te deixa vulnerável dependente do Estado para a segurança pública, te deixa vulnerável dependendo do Estado até para te dar o que comer. É o que acontece em Cuba. E não sei se você sabe, a dona Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, estava lá em Cuba, e é só você olhar aí, matéria do Poder 360, perguntando o que Cuba está precisando de ajuda do Brasil, porque o Brasil é um país parceiro de Cuba. Então, se Cuba estiver precisando de ajuda, fala que o Brasil vai mandar. Só esqueceu de falar que Cuba é uma grande devedora do Brasil. Alguns bilhões de reais Cuba e Venezuela devem para o Brasil. Outro problema? Vamos lá, olha essa matéria aqui do Ceará Antenado, reverberando aqui a Jovem Pan. É o seguinte, o Bolsa Família superou o número de trabalhadores em 13 estados, ou seja, tem mais gente dependente do governo e, por coincidência, é os estados que votam na esquerda, tem mais gente dependente do Estado do que do próprio trabalho. E aí, é como o Mota disse, é um projeto político. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, um vidinho curto aqui, só para você ter uma noção em que estado de coisas nós entramos.
O programa Bolsa Família socorre brasileiros de baixa renda, que muitas vezes estão fora do mercado de trabalho. Em 3 estados, a quantidade de beneficiários do programa ainda é maior que o número de trabalhadores de carteira assinada no setor privado. De acordo com o IBGE, houve aumento na procura por trabalho no início de 2024. A taxa de desemprego no país fechou em 7,8% do primeiro trimestre do ano. Esse índice é o menor para o período desde fevereiro de 2015. As regiões Norte e Nordeste dependem mais do Bolsa Família, com destaque para o estado do Maranhão. São 641 mil empregos formais, enquanto mais de 1.200.000 famílias são beneficiárias. Já Santa Catarina tem a menor proporção. São 10 trabalhadores no mercado formal para cada beneficiário do programa do governo federal. Isso é o resultado de um projeto político que acha que o Estado deve interferir em tudo. Aí o Estado prejudica a economia com impostos altos, ineficiência, regulamentação excessiva e o resultado é atraso econômico, desemprego e pobreza. Aí o governo, todo feliz, vai lá, cria esses programas, mantém as pessoas dependentes do Estado para poder sobreviver. E quanto mais gente dependente do Estado, melhor para os políticos que estão sempre em campanha eleitoral. Pois é, pessoal. E aí é o grande ponto, né? Vamos levar aqui as luzes ao estado do Maranhão. 600 mil trabalhadores no estado do Maranhão. 1 milhão de pessoas dependentes do Bolsa Família. Vamos lembrar que o Maranhão, por anos, foi governado pelo PCdoB, na pessoa do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. É engraçado como a ascensão ao poder acontece, apesar da miséria do Estado. É assim que funciona, né? É assim que funciona o projeto de poder. Não vê quem não quer. Tá certo? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente volta com mais um editorial. Espero não estragar o seu almoço, tá? Mas, se Deus quiser, a gente vai trazer alguma notícia importante, alguma notícia boa aí pra vocês. Fechou? Grande abraço. Vejo vocês daqui a pouco.